Olá pessoal, hoje vamos iniciar com vocês, dentro da fisiologia vegetal, dois tópicos de grande abrangência nos vestibulares. O fenômeno da sudação, ou também denominado de gutação, e o processo de transpiração vegetal. Galera, vamos fazer uma comparação entre um processo e o outro, tá? Começando aí, então, quero que vocês anotem as nossas conclusões, certo? Faça um resuminho da sua aula, beleza? Começar por gutação ou sudação. Eliminação de água no estado líquido, certo? Vocês vão ver que a transpiração é em vapor d'água, através dos hidatódios. O que são hidatódios? São estômatos modificados que ficam aqui nas bordas da folha, beleza? Tá? Então vocês estão vendo aqui água líquida saindo pelos hidatódios. Como é que chama o fenômeno? Sudação ou gutação. Esse fenômeno é observado em arbustos, plantas de médio porte, beleza? Com caule e com lignina, e plantas herbáceas, né? Que não tem caule lignado, certo? Sem lignina. Exemplo aí, tomate, cevada. Isso aqui você não vai encontrar esse fenômeno em árvores, tá? Então repare, são plantas de médio porte e pequeno porte, beleza? Vamos lá, condições para ter esse fenômeno. Clima frio, ou seja, vai ocorrer no inverno, a temperatura está baixa, beleza? A transpiração é reduzida ou ausente, certo? Em razão da alta umidade do ar, beleza? Baixa temperatura, como nós dissemos no item anterior, e ventilação ausente, beleza? Vai ocorrer o fechamento dos estômagos, que vai cessar a transpiração, ou vai reduzir, beleza? Só absorção de água, sempre processo passivo por osmose, maior que a transpiração. A planta não está transpirando, ou está transpirando muito pouco, beleza? A sucção foliar é reduzida, o solo tem que estar úmido, certo? Ou seja, o solo tem que estar encharcado de água, arejado, certo? Com bastante aeração, e boa absorção de nutrientes minerais. Os nutrientes minerais vão ocorrer por processo ativo, beleza? Gastando energia, ATP. Então, o solo suprido em água, sais e oxigênio, aerado, beleza? Ocorre o fenômeno da pressão de raiz, chamada pressão positiva da raiz. A seiva inorgânica circula pelo xilema com pressão positiva, tá? Então, dá para você até medir essa pressão. Então, quando estiver ocorrendo esse fenômeno, certo? Eu vou cortar o caule aqui rente ao solo, colocar um tubo em forma de U, tá? Colocar mercúrio, e eu vou medir a pressão inicial, e aí essa seiva bruta vai impulsionar a coluna de mercúrio, está vendo aqui a água impulsionando, e dá para você medir a pressão positiva da raiz, beleza? Esse fenômeno aqui chama exsudação, tá? O excesso de água é eliminado pelos hidatódios no estado líquido. Então, aqui na bordinha da folha. Reparem essas imagens aqui. Bom, então vamos lá. Olha aí que interessante, certo? A água líquida, tá? Os sais minerais, solutos, são absorvidos por transporte ativo. 2, os solutos mantêm uma pressão osmótica alta nas células da raiz, certo? Radiculares, lembra os pelos absorventes, tá? A água é absorvida por osmose, tá? Por causa da diferença de concentração, soluto. 4, as raízes saturadas com água pressionam a seiva bruta para o interior do xilema, é a pressão positiva da raiz, beleza? 5, a seiva bruta circula no interior do xilema, repare aqui, ela está subindo, tá? Subindo, 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 tá? Vai até aqui a folha, certo? Cai nos parênquimas e vai sair por onde? Pelos hidatódios, tá? Então lá, a seiva bruta chega à folha, é empurrada para fora através dos hidatódios. Então, esse fenômeno chama sudação ou gutação, beleza? Então lá, novamente, para elucidar melhor para vocês, os nutrientes minerais são bombeados para o interior da raiz por transporte ativo e alcançam o xilema. A água movimenta-se por osmose, atinge o xilema e gera uma pressão de raiz. O excesso de água sai através dos hidatódios, fenômeno conhecido como gutação ou sudação, certo? Bem, só para reforçar um pouquinho melhor o que é a pressão exercida pela raiz, beleza? Vamos lá, agora vamos trabalhar o outro fenômeno, tá? O pessoal confunde muito gutação com transpiração. Transpiração você vai eliminar vapor d'água, beleza? Vapor d'água.
através das folhas, que é o órgão principal aí, tá? Então você tem aqui duas estruturas da folha que vai permitir a transpiração, certo? Os estômatos e a cutícula. É claro que 99% da água eliminada na transpiração do vapor d'água ocorre pelos estômatos, certo? Apenas 1% vai ocorrer pela cutícula, que é revestida por uma camada de cera, justamente para evitar a transpiração. Lembra? A cutina? Bom, então vocês estão vendo aqui uma plantinha, certo? Se você colocar um saquinho plástico transparente aqui num grupo de folhas, certo? Você vai ver que no final da tarde, no dia ensolarado, isso aqui vai ter água líquida, é claro, mas não é vapor d'água? É, mas vai encontrar a superfície do plástico, vai condensar e vai formar água líquida, beleza? Bom, olha lá, gente. Olha a importância, né, de preservar as florestas, né? É as florestas que fazem a chuva ocorrer, certo? Então, só para você ter noção, se você ficar, medir a temperatura aqui no ambiente, certo? Numa rua, por exemplo, uma asfaltada, tá? E você entrar debaixo de uma árvore, a temperatura chega aqui a 5 graus abaixo do ambiente onde você estava, certo? Então, isso aqui é um vaporizador natural, a árvore. Porque ela absorve a água pela raiz, transporta pelo xilema, vai até as folhas, transpira. Essa transpiração vai aumentar a umidade de vapor d'água, vai condensar, formar as nuvens, certo? Essas nuvens, quando a pressão abaixa, vai precipitar, beleza? Então, olha que interessante, né? A gente fala que as florestas puxam a água do mar, beleza? Dos oceanos, beleza? Então, vamos lá. Transpiração total é a transpiração estomática, que é um processo fisiológico. Por quê? Vocês vão ver na aula futura abertura e fechamento dos estômatos, tá? E a transpiração cuticular é um processo puramente físico. Por exemplo, se pegar uma roupa molhada, colocar no varal para ela secar. Processo puramente o quê? Físico. Transpiração estomatal, então depende basicamente dos estômatos. Tá? Então você vai ter um fenômeno de fechamento e abertura durante a fotossíntese, tá? Que vai permitir as trocas gasosas. Então vocês estão vendo aqui células flácidas do estômago que está fechado. E aqui as células estão túrgidas, que é túrgida, cheia de água, os estômagos estão abertos. Galera, esse aqui vai ser o próximo módulo que vocês vão estudar, certo? A próxima aula, tá? Abertura e fechamento dos estômagos. Vamos demonstrar processos experimentais que comprovam a transpiração. O primeiro processo é a condensação do vapor d'água em uma campânula de vidro. Repare, tem um vasinho aqui, certo? E a água sobe, entra pela raiz, por osmose, sobe pelo xilema, vai até as folhas, pelos estômatos, elimina vapor d'água, chega na superfície fria do vidro, condensa, certo? Precipita novamente, aí volta o ciclo da água, beleza? Bom, método do papel de cobalto, tá? Você vai pegar um papel aqui, filtro, colocar numa solução de cloreto de cobalto, depois você vai fazer ela numa estufa, certo? Ela vai ficar essa cor azul, beleza? E aí você coloca aqui numa folha com uma prensa de vidro, beleza? E você vai ver que à medida que vai eliminando vapor d'água, certo? Essa folha aqui vai ficar manchada, a folha de papel de cobalto, tá? Ela muda até a coloração, ficando aqui meia rosada, certo? Meia rósea, branca, rosa, tá? Galera, isso prova que a planta está eliminando o quê? Vapor d'água pelas folhas através dos estômatos ou pela cutícula, beleza? A maior parte pelos estômatos. Método potômetro, certo? Terceiro método aí. Na realidade está com um método que mede a quantidade de água transpirada, mas ele vai ser preciso na quantidade de água que a planta absorve, certo? Então você tem aqui um becker milimetrado, certo? Com água, tá? Aqui um sistema de tubos de vasos comunicantes, tá? O NMR, beleza? Bom, uma plantinha aqui, certo? Raiz aqui mergulhada na água, tá? Essa água vai ser aqui sugada pela raiz, beleza? Entra por osmose e ela vai ser impulsionada para cima. Aí a planta, através das folhas, através dos estômatos, elimina o vapor d'água. Bom, se você colocar uma bolha de ar aqui, nesse tubo, beleza? É claro que ela vai deslocar em direção à planta, tá? E se está milimetrada aqui, dá para medir a quantidade de água que a raiz absorveu, beleza? É claro que
se você fizer um gráfico da absorção e da transpiração, tá? Então vai depender das horas do dia, tá? Claro que meio-dia a temperatura é mais elevada, certo? A transpiração vai ser maior. Então a transpiração e a absorção praticamente, tá? Igual, acompanha o gráfico. É claro que, certo? Vai ter uma pequena diferencinha, tá? Por quê? Uma pequena parte da água, é usada no processo da fotossíntese, tá? Então não é toda a água que é absorvida vai ser eliminada da transpiração. Quase 98% da água absorvida é eliminada, certo? 2% vai ser utilizado no processo de fotossíntese. E o método de gravimétrico de pesagens rápidas é o que mais vão cobrar esse gráfico de vocês no vestibular, beleza? Então vocês estão vendo aqui, os estômagos estão abertos, a transpiração estomatal é grande, então a perda de peso também, tá? Então eu peguei uma folha, destaquei ela do caule, beleza? Ela para de receber o suprimento hídrico, coloco numa balança e vou medir o peso dessa folha de 5 em 5 minutos, tá? Repare, tá? Início, então a perda de peso é rápida, porque está ocorrendo transpiração estomatal. É claro que também está ocorrendo transpiração cuticular, mas a maior parte é estomatal. Tá vendo nessa parte aqui, nesse tempo, certo? Vamos supor aqui, fechou os estômagos, a planta começa a perder água, vapor d'água pela cutícula, bem lentamente e contínuo. Entenderam? Então, você tem aqui a transpiração estomatal e cuticular. A partir de aqui, fechou os estômagos, só a transpiração cuticular. Então, pergunta do vestibular. Quando os estômagos estão completamente fechados, cessa a transpiração? Não. Continua lentamente por onde? Pela cutícula, um processo físico, beleza? Vamos lá então, pessoal. A transpiração é fundamental, mas deve ocorrer de modo a permitir a sobrevivência da planta, pois o excesso de perda de água na forma de vapor pode matá-la. O fechamento dos estômagos atua nesse sentido, tá? Olha a importância dos estômagos aí. Controla o equilíbrio hídrico da planta. Fatores que agem na transpiração. Você tem fatores externos e internos. Externos, temperatura. Quanto mais elevada, maior a transpiração e vice-versa. Teor de água no solo. Quanto maior a quantidade de água, maior a transpiração. Quanto menor o teor de água, menor a transpiração. Umidade do ar. Quanto maior a umidade do ar na atmosfera, menor a transpiração. Certo? Presta atenção que agora inverteu. Ventilação, lembra? Certo? A ventilação ausente vai diminuir a transpiração, quando presente aumenta. A luz vai provocar a abertura dos estômagos, vai aumentar a transpiração, beleza? Fatores internos, área de transpiração. Galera, é claro que você tem que ver o contato, certo? Se uma folha está lá em cima ou está lá embaixo, certo? E o tamanho dessa folha. Tá? Ou seja, você pegar uma folha de grama, olha a espessura dela, certo? Pegar uma folha de bananeira, é claro, qual tem maior área de contato? A da bananeira, então vai ter maior superfície de contato, maior superfície de transpiração, beleza? Então a espessura da cutícula, quanto mais espessa a cutícula, que é a camada de cera, menor a transpiração, tá? Você vai ver plantas xerófitas, a cutícula é bem espessa, tá? Adaptada à região seca. Pelos, quando vivos, aceleram a transpiração, mortos retardam, beleza? Grau de abertura e fechamento dos estômagos, é claro. Estômago assim, beleza? Vai transpirar menos. Assim, beleza? Vai transpirar mais. Então, grau de abertura e fechamento de quem? Dos estômagos. E também vai depender da concentração dos vacúolos, tá? É claro, quantos vacúolos mais concentrados depende se for as células do parênquima ou se for a própria célula estomática, tá? Se você pegar a célula estomática, se aumentar a concentração do vacúolo dela, vai absorver mais água, o estômago vai abrir, está aberto, e vai permitir maior transpiração. Olha lá, vocês estão vendo aqui a imagem, né? A sudação, água líquida, beleza? Você já deve ter observado que eventualmente a extremidade das folhas de pequenas plantas, tá? Formam-se gotas d'água. E isso ocorre até mesmo em plantas em vasos dentro de casa. Trata-se de um fenômeno na qual pequenas gotas d'água e sais são eliminados por poros denominados hidatódios ou estômatos aquíferos. Qual o nome desse fenômeno? Sudação ou gutação, beleza? Em que condições ambientais pode ser observado? Transpiração reduzida em razão da alta umidade do ar, baixa temperatura, clima frio e ventilação ausente, certo? Sem ventilação não tem transpiração.
A sucção foliar é reduzida, o solo é úmido, arejado e a boa absorção de nutrientes minerais pelas raízes. Ocorre o fenômeno da pressão de raiz e a seiva inorgânica circula pelo xilema com pressão positiva. O excesso de água é eliminada pelos hidratóides no estado líquido. Beleza? Então tá aí as condições, tá? Tem que saber, tá? Comparar um fenômeno com o outro, beleza? Complete as lacunas da seguinte frase. A eliminação de água no estado líquido pelos vegetais ocorre através do estado líquido, hidratóides, ou estômatos aquíferos, beleza? E é conhecida pelo fenômeno, pelo nome de sudação ou gutação, alternativa B, tá? Hidratóides, gutação ou sudação. Que eu falei, esse gráfico é sempre cobrado em exames vestibulares, tá? Lembra lá da transpiração, tá? Das pesagens gravimétricas. Então lá, o gráfico a seguir foi obtido de pesagens sucessivas de uma folha recém-destacada de uma planta, a fim de avaliar a quantidade de água perdida na transpiração. Qual o fenômeno fisiológico que explica a diferença entre as indicações dos segmentos AB e BC do gráfico? Repare, AB, a perda de água é rápida, o estômago estava aberto, então a transpiração é bem elevada pelos estômagos. Também ocorre transpiração cuticular. BC, certo? Aqui no ponto B, fecha os estômagos, a perda de peso é lenta, porque vai transpirar apenas pela cutícula, beleza? Então lá, AB, perda de água por transpiração estomática e cuticular, com predominância estomática. BC, perda de água por transpiração cuticular, já que os estômagos estão em processo de oclusão, estão fechados, beleza? Vamos lá, o esquema a seguir representa um experimento em que as plantas semelhantes foram colocadas em tubos com igual quantidade de água, devidamente vedados para evitar a evaporação. Tá? Aqui em cima, tá vedados, certo? Nessa parte aqui do tubo, ó. Deixa eu pegar o mouse aqui que eu não estou enxergando ele. Aqui, beleza? Foi vedado, ó. Vedação, beleza? A planta do tubo A foi mantida intacta, a do tubo B teve suas folhas totalmente cobertas com uma camada de vaselina, ou para vai impermeabilizar, certo? Ou totalmente, mas parcialmente. Cada tubo mostra o nível de água no início do experimento, nível 1, NI, e no final. Repare qual que perdeu mais água, esse aqui, porque não tem a camada de vaselina. Então, perguntar, por que os níveis de água ficaram diferentes nos tubos A e B? Claro, gente, a planta A transpirou livremente, a do tubo B, a transpiração foi reduzida por causa da aplicação da vaselina. Qual a estrutura da epiderme foliar tiveram seu funcionamento afetado pela vaselina? Os estômatos, beleza? C. Qual o papel dessas estruturas da epiderme para que as plantas realizem fotossíntese? Pessoal, os estômatos permitem trocas gasosas, ou seja, durante o dia vai permitir a entrada de gás carbônico, certo? Que vai ser usado na fotossíntese e vai liberar oxigênio, beleza? Vamos lá, gente. 3. O método do papel de cobalto, lembra? Pode ser utilizado para medir a transpiração, demonstrar gutação, demonstrar perda de água por transpiração. Você não vai medir, você vai demonstrar. Então, a alternativa é o quê? C. O gráfico a seguir, quem que vai medir? Tenta medir o potômetro. Na realidade, esquece, né? Na realidade, ele mede a quantidade de água absorvida do potômetro. 4. O gráfico a seguir representa a variação de peso de uma folha logo após ter sido destacada do seu caule. Podemos dizer que a diminuição de peso se deve exclusivamente à transpiração cuticular após o instante 2. Após o instante 2 só vai ocorrer a cuticular, ó, certo? Aqui do 1 ao 2, estomatal, 99% e 1% cuticular aqui. A partir daqui fecha o estômago só cuticular. Então a alternativa é o quê? A, beleza? Aí o método do potômetro, lembra? Figura a seguir representa o potômetro em forma de U. A planta encontra-se em ambiente ventilado, então está transpirando, e com 50% de umidade relativa. Então a umidade não está tão alta, então ela vai transpirar. Portanto, a bolha de ar no tubo, então ela vai deslocar de B a A, ou seja, vai em direção à planta, beleza? Porque está absorvendo aqui e transpirando, beleza? Então não deverá se mover? Mover-se na direção ao ponto A? Sim, mover na direção ao ponto A, beleza? Considerando o movimento de substâncias nas plantas, foi construída a tabela a seguir. Vamos lá, água por osmose pelas raízes, transporte por fluxo de massa através do xilema, liberação. Pessoal, essa água vai ser liberada na forma de vapor,
certo? Por difusão através dos estômatos, principalmente, beleza? Vamos lá, 2. Solutos, entrada na planta. Pessoal, pode ser por difusão, transporte ativo pelas raízes, beleza? Vamos lá para o 3 então. Gases, está falando por difusão pelos estômatos, lenticelas, epiderme. Transporte, certo? Por difusão entre os espaços intercelulares e pelas células, beleza? Então vai ser aí mesmo a alternativa ok. Vamos lá. Novamente a questão ali, o final, certo? Nem precisa ler o restante das alternativas. Belezura? Então, hoje vocês viram o fenômeno da sudação e da transpiração. Belezura? O próximo aula, vamos falar de mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos.